bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Gustavo Borges, sou um homem de 29 anos, sou branco, cabelos pretos e tenho estatura alta. Estou trajando calças jeans e camisa preta. Nossa aula de hoje é em um estúdio de TV e eu estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Na aula de hoje, falaremos sobre o princípio de Cavalieri, nas transformações isométricas e homotéticas. Gente, não precisa se preocupar, apesar do nome complicado, esse assunto ele é muito mais intuitivo do que qualquer outra coisa. A gente pensa, nossa, meu Deus, é o princípio de Cavalieri, são transformações isométricas, né? Tantas palavras difíceis, mas não se preocupem, é um assunto extremamente intuitivo. Aqui, na primeira parte, nós falaremos sobre o cálculo de volume. Para que a gente fale sobre o princípio de Cavalieri, nós temos que falar sobre a noção de volume. Quando nós falamos de volume, nós estamos falando de 3 dimensões de um sólido. Ah, professor, o que é isso? Um sólido tridimensional é uma figura 3D. E, para você calcular o seu volume, você multiplica todas as suas 3 medidas: altura, comprimento e largura. Isso é a noção intuitiva do volume. E o princípio de Cavalieri vai tratar sobre volumes iguais em sólidos diferentes. Como nós podemos ver aqui, nós temos duas figuras diferentes, né? Nós temos um prisma de base quadrada e um cilindro regular, porém, os dois possuem o mesmo volume. Lembrando que a gente vai usar aqui π igual a 3. Por quê? Porque a questão passou para a gente. Ah, mas se a questão der outro valor, você usa o outro valor de π. Você só vai fazer a alteração no valor de π saindo de 3,14 para qualquer outro valor que a questão trouxer, se estiver estritamente colocado no enunciado. Caso contrário, você ainda utilizará 3,14. Seguindo aqui, nós temos o cálculo de volume total do prisma. Aqui nós temos a área da base, né, que seria A ao quadrado, já que estamos falando de um prisma de base quadrada, vezes H, que é a nossa altura. Agora, nós temos aqui o volume do cilindro, que é a área da base, que é π raio ao quadrado, já que estamos falando de uma circunferência. E aqui nós temos a altura também. Como nós temos aqui que o π é igual a 3, utilizaremos π igual a 3 no cálculo da nossa área, do nosso volume. Agora, com os volumes iguais, nós temos aqui, agora será feita a partição disso tudo. Pessoal, o princípio de Cavalieri fala muito sobre seções. Seções são as partes onde os nossos sólidos tridimensionais estão sendo divididos. Simples assim. Mesmo que tragam outra nomenclatura, nós estamos falando da mesma coisa. Percebam que aqui nós temos a nossa divisão sempre colocada em 1/5 da nossa figura. Aqui nós temos 1/5 do nosso prisma, aqui mais 1/5, e seguimos aqui em toda essa divisão. Pessoal, o princípio de Cavalieri, ele fala que nós teremos sólidos com a mesma altura, né? E ele fala sobre planos que estão na base e no topo do nosso sólido. A gente pode trazer isso para a nossa realidade falando do piso da nossa casa, né? Da casa que você está aí, né? De onde você está. E o teto. A base vai estar no piso e o topo da nossa figura estará no teto. E todas as partes serão cortadas paralelos ao chão e ao teto. Lembrando, o que é paralelo? O paralelo são como se fossem as mesmas retas copiados e colados na parte de cima. Então, elas terão partes proporcionais, já que estão sendo cortados proporcionalmente ali. Na nossa figura, nós temos aqui 1/5 do volume. E o princípio de Cavalieri vai falar que todas essas partes serão proporcionais às duas figuras. A parte do 1/5 do volume que nós temos do nosso cilindro vai ser proporcional à parte do 1/5 do volume que nós temos o nosso prisma. Basta você pensar que se você tem coisas com a mesma altura, se você for cortando ali, elas serão proporcionais.
Como eu falei, é um assunto muito mais intuitivo do que matemático. Quando a gente vai particionando ali, quando a gente vai seccionando o nosso volume, nós teremos elementos iguais. Aqui, pessoal, nós faremos a comparação entre prisma, cilindro, pirâmide e cone. Pessoal, essas figuras, elas são figuras que são correspondentes ali com suas devidas classificações. Por exemplo, aqui, quando nós temos o nosso prisma, ele vai ser o correspondente dos poliedros ao nosso cilindro. Percebam que eles têm estruturas até muito mais parecidas. Por exemplo, o prisma ele vai ter a sua base sendo empilhada, ali até o final, a sua base quadrada. Agora, se a gente pensar da mesma forma com o cilindro, são vários círculos sendo empilhados ali até a sua altura, seguindo ali o mesmo padrão, só o que muda é a base. Agora, quando nós falamos sobre pirâmides e cones, nós também temos aqui a equivalência com seus devidos classificadores. A pirâmide vai ser a versão de poliedro do nosso cone, que é um corpo redondo. Pessoal, na parte ali visual, a gente pode usar muito mais a imaginação em relação a isso tudo. Quanto mais lados você coloca num prisma ou numa pirâmide, mais próximos eles estarão do cilindro e do nosso cone. Independente de quantos lados nós tenhamos ali em cada um deles, eles vão ser os equivalentes. Por isso que o princípio de Cavalieri sempre vai trazer muitos desses exemplos quando a gente fala sobre volumes iguais. Até porque o cálculo ele ainda é o mesmo, tá? Vamos relembrar aqui o cálculo do volume do nosso prisma. Ele vai ser a área da base vezes a altura. Só que aqui a área da base é calculada com a sua devida base. Quando a gente fala sobre o nosso cilindro, ó que surpresa, a área da base vezes a altura. Só que aqui a área da base ela vai ser calculada com o círculo que tem na base. O da pirâmide, você vai fazer a mesma coisa quando você falar do seu cone. O volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. E ó, que surpresa, não é mesmo? A gente tem aqui o cálculo do volume do nosso cone, a área da base vezes a altura, também dividido por 3. Como eu falei para vocês, são figuras equivalentes. Ah, professor, mas não tem o mesmo formato, não tem a mesma classificação? Ainda são equivalentes, gente. Seguindo aqui, nós temos o que a gente acabou de falar. É a demonstração intuitiva do princípio de Cavalieri. Só que agora aqui, ó, nosso amigo Caio, ele tá vindo para tirar uma dúvida com a gente. Fala aí, Caio. Professor, então dois sólidos podem ter formatos diferentes e mesmo assim possuir o mesmo volume? Ótima pergunta, Caio. Pode sim. Nós acabamos de ver aqui na nossa aula que, mesmo sólidos sendo diferentes, até em classificação de serem corpos redondos e poliedros, eles têm sim o mesmo volume e, se você cortar eles ali, eles vão ter partes proporcionais uns aos outros. Então, Caio, podem sim. Não tem problema. Só que tem que tomar muito cuidado, Caio. Calcula certinho, tá? Para depois você fazer essa afirmação. Continuando aqui, nós vamos agora para os nossos exercícios propostos. O primeiro exercício ele é da VUNESP, aqui mesmo da UEA, ano passado, 2025. Um cilindro e um prisma reto possuem a mesma altura. Em qualquer altura, as seções paralelas à base possuem áreas iguais. Pode-se concluir que... Pessoal, aqui ele não trouxe nada mais, nada menos do que a gente acabou de falar. Ele fala aqui do nosso prisma e do nosso cilindro de mesma altura. Aqui. E ele está falando que independente de onde passar o nosso plano, que vai cortar aqui as nossas figuras de forma paralela ao piso, ao chão, à base ou à parte superior,
Ele fala que nós temos áreas iguais. E a gente pode concluir que, pessoal, nós estamos falando isso a aula toda. Então, se nós temos ali as partes cortadas de forma proporcional, a gente só tem uma resposta possível. Nós temos aqui, de acordo com o princípio de Cavalieri, se os dois sólidos possuem a mesma altura e áreas das seções transversais iguais em todos os níveis, os volumes são iguais. A nossa resposta é a letra C. Pessoal, isso daqui é a versão básica do nosso princípio de Cavalieri. Pessoal, e isso é uma questão que ela traz para a gente um certo receio, porque, como eu falei no início, são palavras, são termos mais complicados, mas não se preocupem, pessoal, tá? As questões não são esse bicho de 7 cabeças todo que a gente acha. Próxima questão. Questão da VUNESP, da FAMEMA, de 2024. Um cone circular reto e uma pirâmide possuem a mesma altura e bases com áreas iguais. O volume do cone é, pessoal, de novo, lembra que a gente tem o cálculo de volume tanto da pirâmide quanto do nosso cone sendo calculado de forma igual. Aqui a parte-chave da nossa questão é que as áreas da base são iguais. Pessoal, partindo desse princípio, se a área da base ela é igual e elas possuem a mesma altura, o que isso vai trazer para a gente? Pessoal, área da base igual e altura igual. Lembrando que o cálculo do nosso volume ele é área da base vezes a altura dividido por 3. Pessoal, a gente só vai ter uma resposta possível. Ela não vai ser menor, não vai ser maior, não vai ser o dobro e também não vai ser metade. Ela vai ser igual. Pessoal, se todas as medidas são iguais, ela vai ser igual. Aqui, como eu falei para vocês, o cálculo do volume do cone é o mesmo do cálculo do volume da pirâmide. E como tudo é igual, nós temos aqui que o nosso volume também vai ser igual. Então, não existe outra alternativa possível, gente. Se está tudo igual, todos os cálculos serão iguais. Ah, professor, mas é diferente. Gente, as medidas são iguais. Sendo as medidas iguais, independe se são sólidos diferentes. Então, a nossa única resposta possível é a letra C. Na aula de hoje, nós vimos sobre o princípio de Cavalieri, que é um assunto muito importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo Preveste UEA e siga nas redes sociais o Preveste UEA, para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau, pessoal!